O crime brutal em Forquilinha. Homem acusado de matar a facadas a ex-companheira e o enteado passa a ser réu no processo por feminicídio e homicídio qualificado. A segurança pública catarinense. Janeiro registra o menor número de homicídios da série histórica e redução na violência doméstica. O desempenho da indústria catarinense em 2025. Conjuntura econômica faz com que a entidade projete crescimento modesto para este ano. Futebol. 4 partidas abrem hoje a 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Censo do Autismo, um caminho para a inclusão. Na terceira reportagem da série, nossos repórteres mostram o trabalho de excelência de entidades que lutam pelo acolhimento e pelo tratamento de pessoas com autismo. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quarta-feira começa com novas informações sobre o duplo assassinato cometido em Forquilinha, no sul do estado, no dia 23 de janeiro deste ano. Você viu esse caso aqui no jornal com a gente. Pois o Ministério Público Estadual denunciou e a Justiça aceitou a denúncia contra o homem que matou a ex-mulher e o enteado a facadas. Os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. A denúncia foi apresentada nesta segunda-feira e já foi aceita pela Justiça. O acusado vai responder pelos crimes de feminicídio, homicídio qualificado, furto e incêndio majorado. O autor do crime vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. De acordo com a denúncia, o homem invadiu a casa da ex-companheira Maiara Vitali, de 31 anos, em Forquilinha, no sul do estado, armado com uma faca. Depois de uma briga, ele esfaqueou a mulher por 80 vezes. Ela tentou fugir para pedir ajuda, mas recebeu novos golpes e não resistiu. O filho dela, de 8 anos, enteado do assassino, tentou defender a mãe, mas recebeu 62 facadas. Para os promotores, o assassino matou mãe e enteado por não aceitar o fim do relacionamento. Ainda na denúncia, o Ministério Público requer o pagamento de R$200 mil em indenização para os familiares das 2 vítimas fatais. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. Pois é, apesar deste crime absolutamente brutal ocorrido em janeiro, Santa Catarina fechou o primeiro mês de 2025 com bons números na segurança pública. O primeiro mês de 2025 resultou nos melhores índices de segurança dos últimos anos. O estado não registrou latrocínios, ou seja, nenhum roubo seguido de morte ocorreu em janeiro deste ano em todo o estado. Também não foram registradas lesões corporais seguidas de morte. Outro número que caiu foi o de mortes violentas. Em janeiro de 2025, foram 49 vítimas de homicídio, o menor número registrado desde 2008. Além da redução de 50% em feminicídios e a redução no indicador de violência doméstica. Quando comparamos o mês de janeiro com a série histórica desde 2008, tivemos o menor índice de homicídios no nosso estado. Isso é Santa Catarina, isso é a segurança pública, isso é a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar trabalhando em prol do cidadão diuturnamente. Ontem você viu aqui no Band Cidade que um empresário de Palhoça foi alvo de uma operação contra um caso de estelionato ligado à venda de painéis solares. Pois ontem o autor do golpe foi preso pelos policiais. A prisão ocorreu na cidade paulista de Juquitiba. Policiais rodoviários federais abordaram um empresário em um carro de luxo que possui registro de ocorrência por estelionato, já que foi comprado por ele e não foi pago. O homem ainda foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi levado para a Polícia Civil. A Operação Hélios investiga a venda pelo empresário de painéis solares para uma padaria em São José por R$600 mil. Apesar de ter recebido o pagamento, o empresário investigado nunca instalou os equipamentos. E um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira na rua Deputado Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal, em Florianópolis. A batida envolveu a motocicleta e um ônibus do transporte coletivo da capital. Segundo testemunhas, o motociclista estava em alta velocidade e, ao tentar passar pelo corredor entre os carros, perdeu o equilíbrio e caiu. Na queda, ele bateu a cabeça contra o para-choque do ônibus. Ainda de acordo com as testemunhas, o homem morreu na hora. Bombeiros estiveram no local e tentaram a reanimação, só que sem sucesso.
Entre os passageiros do ônibus, pessoas chegaram a entrar em estado de choque e passaram mal. O acidente gerou um grande congestionamento na rua, que é uma das mais movimentadas da capital do estado. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso no Band Cidade. Veja também, indústria catarinense projeta crescimento modesto para o ano de 2025. É destaque para depois do intervalo, nós já voltamos. De volta com o Band Cidade, já com Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio para o comentário de hoje. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, hoje você volta a falar sobre o Senado da República, não é? Exatamente. As distorções que estão aí. Ontem nós colocamos o percentual do que é Norte e Nordeste e o que é Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E vamos direto. Veja, mesa do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, primeiro vice Tocantins, segundo vice Pernambuco, e depois temos ali todas as outras 4 posições, tudo do Norte e Nordeste. 60 Nordeste, 40 Norte, 0 Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Essa é a realidade da atual composição da mesa. Veja a gravidade disso. Telão. Aqui nós temos o mapa. Lá para cima são 9 estados nordestinos, com 7 do norte, 16. Vezes 3, 48 senadores. Do Centro-Oeste para baixo, incluindo o Distrito Federal, são 11 estados, 10 estados e o Distrito Federal, 33. Uma vantagem de 15 senadores. Por isso que os presidentes sempre são lá de cima. Próximo telão. Revolução de 64. Só tinha 2 partidos, era o bipartidarismo, a Arena, partido dos militares, e o MDB da oposição. Próximo telão. Aqui, o ex-governador Ivo Silveira, o último eleito antes do período revolucionário do PSD. E aqui é Vilásio Vieira, do MDB, prefeito eleito de Blumenau em 69. Em 74 se enfrentaram e Lazinho ganhou folgado. Foi vitória do MDB no Brasil inteiro, Orestes Quercia em São Paulo. Tivemos também em Minas Gerais, Itamar Franco. Próximo telão. Jornal do Brasil. Geisel anuncia recesso do Congresso. Fechou o Congresso. Para quê? Para controlar a Câmara e o Senado. A Câmara, nós vamos falar amanhã. O Senado, ele criou os senadores biônicos. Próximo telão. Jaison Barreto foi o único eleito em 78, depois de Lazinho em 74, Jaison em 78, 2 do MDB, mais 78 seriam 2 vagas. Não. Os militares conseguiram 27 senadores com os biônicos. Aqui em Santa Catarina, Lenoir Vargas Ferreira, que já havia sido eleito senador pelo Oeste em outra oportunidade. Próximo telão. Aí nós temos Geisel e Figueiredo. Geisel estava preparando a distensão, a redemocratização, a entrega do poder aos civis, mas precisou usar essa medida de força fechando o Congresso. Para quê? Para entregar o governo para o último general, João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi sucedido por Zé Sarney em função da morte de Tancredo Neves. Por que isso tudo? O resgate da história, o passado, é que faz com que a sociedade enxergue o presente e faça a projeção do futuro. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã com mais informações. Até lá. A indústria catarinense divulgou hoje um boletim de conjuntura econômica para o ano de 2025. Para os industriais catarinenses, o cenário vai ser desafiador para este ano. Para a federação, a alta dos juros e do dólar tiveram um efeito negativo sobre a expectativa dos empresários do setor. Entre os principais fatores que explicam a previsão de crescimento de 1,73% para 2025 estão o impacto da alta dos juros em setores que dependem do crédito.
Além disso, o crescimento mais moderado da renda familiar também impacta no desempenho da indústria em áreas como veículos eletrodomésticos e têxteis. No cenário interno, o setor vê com preocupação o impacto da política tarifária adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O país norte-americano é o principal destino das exportações catarinenses e o segundo parceiro comercial do estado. Ainda na economia, Santa Catarina fechou o ano passado com a segunda menor taxa de inadimplência do país, de acordo com o Banco Central. O percentual caiu de 2,45% em 2023 para 2,25% em dezembro do ano passado. A taxa catarinense só não foi menor do que a do Rio Grande do Sul. Para as pessoas físicas, o indicador revela a maior capacidade de pagamento dos consumidores. Entre as empresas, a queda foi ainda mais expressiva, de 2,02% para 1,77%. A Secretaria Estadual de Assistência Social promoveu em São José na Grande Florianópolis um evento com gestores e trabalhadores municipais para discutir temas relacionados ao setor. Mais de 400 pessoas participaram do encontro promovido em parceria com o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social e a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. No foco das discussões, a apresentação do Sistema Único de Assistência Social, a troca de experiências entre os novos secretários e as equipes técnicas. Para a FECAM, o evento foi essencial para que os novos gestores compreendam a importância e o impacto deste setor na vida das famílias catarinenses. Na saúde, Palhoça, na Grande Florianópolis, vai ganhar um novo centro de hemodiálise. A obra já está em construção e vai atender mais de 180 pacientes de graça. Cerca de 60 cadeiras para realizar hemodiálise serão instaladas na unidade do Hospital dos Olhos, que fica na região central do município. A estrutura, ainda em construção, conta com um espaço de 1.685 metros quadrados, em uma iniciativa que une o governo do estado, o Instituto Lions e a prefeitura do município. Quando o paciente sai para fazer uma hemodiálise, realmente fica debilitado, então assim, fica muito tempo parado, fica esperando uma van para trazer, e aqui vai ser muito mais prático, né? Não tem fila, é para o paciente aqui da Palhoça e da região. As obras já estão em fase de acabamento e deve ficar pronta em julho deste ano. Para mim vai ser maravilhoso, eu moro aqui pertinho, vai ser 5 minutos, 10 minutos da minha casa. Né? Vou sair mais tarde, vou chegar mais cedo em casa, né? A seguir o esporte com o destaque para a 7ª rodada do Campeonato Catarinense. E veja também, na terceira reportagem da série Censo do Autismo, um caminho para a inclusão, conheça o trabalho de excelência de entidades que auxiliam pacientes e familiares a lidar com os desafios do transtorno. É só um instante, a gente já volta. De volta com o Band Cidade para destacar o esporte. Campeonato Catarinense, hoje começa a 7ª rodada da primeira fase, tem duelo no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense encara o Brusque e é para lá que vamos ao vivo para conversar com a repórter Tatiane Borges. Oi, Tatiane, muito boa noite para você. Duas equipes que vêm em boa fase no estadual, é isso? Conta pra gente. Oi, Rodrigo, boa noite. Isso mesmo, os dois clubes vivem boa fase no Campeonato Catarinense e vivem momentos bem parecidos. Os dois vêm de 3 vitórias, de 3 rodadas sem perder, sem conhecer uma derrota, estão invictos a 3 rodadas, mas se a gente for falar de momento, o do Brusque é um pouquinho melhor, porque enquanto o Figueirense vem de um empate com sabor meio amargo, um 2-2 com Santa Catarina, com um jogador a mais durante todo o jogo, o Brusque vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Catarinense. Mas, tirando esse momento, esse recorte, os dois seguem muito igual no Campeonato Catarinense. Dá pra ver, a gente percebe isso na tabela, porque o Figueirense é o terceiro colocado com 9 pontos somados e o Brusque é o 5º colocado, mas também tem 9 pontos somados. A única diferença é no saldo de gols. Enquanto o Figueira tem 3, o Brusque tem 2. E agora,
esse jogo aqui, o Figueirense espera um bom público. A expectativa da diretoria do Figueirense é de no mínimo 10 mil torcedores. O estádio ainda está um pouco vazio, é muito cedo, o jogo começa às 8 horas da noite. E aqui no Orlando Scarpelli a gente sabe que os torcedores deixam para chegar bem pertinho da hora de começar o jogo. Então a gente vai ver se vai dar esses 10 mil torcedores aqui para acompanhar Figueirense e o Brusque. O Figueira que tem aí o melhor ataque da competição junto com Santa Catarina com 10 gols marcados, enquanto o Brusque tem a segunda melhor defesa com apenas 3 gols sofridos. Vamos ver o que vai sair daqui. A gente espera ver gol hoje. Eu volto com você aí no estúdio, Rodrigo. Obrigado, Tatiana, pelas informações e uma boa noite para você. Rodada completa, este e os outros 3 jogos da rodada. Você acompanha tudo ao vivo amanhã, os gols, os melhores momentos no Jogo Aberto SC, com a Tatiana também e a apresentação do João Paulo Cardoso. Agora a gente fala de um canto preservado de Mata Atlântica na capital catarinense. É o Parque Estadual do Rio Vermelho, no norte da ilha, que abriga a história e também valoriza a natureza. No coração do norte de Florianópolis, entre a Praia do Moçambique e a Lagoa da Conceição, o Parque Ecológico Estadual do Rio Vermelho é um refúgio para a vida selvagem e um convite à conscientização ambiental. Apesar de ser uma atividade, de passeio em família e de aprendizado, também é um lugar de aprendizado no sofrido, A gente tem um espaço que a gente passa, que é o recinto de imersão, que é para ter uma ideia mais ou menos assim de como seria o tráfico de animais, Então, para a gente realmente passar, para a gente pertencer, pelo menos que seja alguns minutos, por um espaço de dor, para que a gente não cause essa dor, Aqui, a natureza preservada impressiona, mas também ensina. Numa trilha guiada, os visitantes podem conhecer de perto os animais resgatados, num passeio que reflete o respeito e a proteção à biodiversidade. São macacos, araras, papagaios, corujas e muitos outros. O parque também abriga o Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde profissionais e voluntários se dedicam a reabilitar bichos feridos e devolvê-los à natureza. Desde a criação, cerca de 30 mil animais já voltaram saudáveis ao habitat. Já os animais que sofreram muitos traumas ou maus tratos e não podem mais viver livres da natureza, passam a integrar um importante projeto de educação ambiental. Então, esses animais que já são mansos, que estão muito ligados já com o ser humano, eles não podem ser soltos na natureza de novo. Então, esses animais, tanto com algumas questões físicas ou comportamentais, eles são encaminhados aí para instituições que possam cuidar deles até o final da vida deles. Eles ficam sob cuidados humanos. É um trabalho especial, sem dúvida nenhuma. E agora é hora da série Censo do Autismo, um caminho para a inclusão aqui no Band Cidade. Hoje você confere a 3ª reportagem da nossa série sobre o transtorno do espectro autista, um panorama completo desse tema cada vez mais importante. O repórter Gabriel Felipe mostra hoje para você o trabalho de excelência de entidades que acolhem famílias com pessoas diagnosticadas com autismo. É uma atuação que faz toda a diferença na vida das famílias e, claro, das crianças também. Acompanhe comigo. Essa é a Yasmin, 9 anos de idade. Desde cedo, uma criança considerada calma, serena. Mas a demora em dar os primeiros passos na escola começou a deixar os professores preocupados. Só que daí eu, com o meu pensamento ali, por não ter o conhecimento, com o mundo autista, daí eu achava que era preguiça. Eu pensava, vai ser no tempo dela, é preguiça de criança. Só que daí foi passando o tempo e Yasmin não caminhava e não falava, sabe? Ela repetia aquilo que a gente falava para ela. A gente falava, ela repetia, mas ela não tinha uma frase feita dela. Com o incentivo dos próprios educadores, a Edenice, mãe da Yasmin, chegou até a AMA. Eu conheci através de um sobrinho meu, sabe, que é autista. A mãe dele acabou me indicando a AMA. E aí eu me inscrevi a Yasmin, sabe? E foi aonde eu consegui, através da AMA, uma indicação para uma neuro, sabe? E paguei um valor social onde eu consegui pagar, porque é muito, muito, muito caro, sabe? De R$700, eu acabei pagando ali R$360, sabe? E foi onde eu consegui o diagnóstico dela e consegui fazer o acompanhamento com uma neuro.
A AMA é a Associação de Pais e Amigos de Autistas. São 42 associações só aqui em Santa Catarina. Em Florianópolis, desde 1994, a entidade oferece serviços especializados para pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, com foco na necessidade de apoio e inclusão. Dentre esses serviços está o projeto Asas do Autismo. Esse projeto ele oferece terapias em grupo, então são mais de 13 especialidades aí de terapia, é uma gama muito grande, com vários pontos na cidade e que a gente consegue aí, hoje em dia com 1.100 atendimentos, né, para o ano de 2025, a gente está com as inscrições abertas, então assim o pessoal basta procurar a secretaria, pode ser até pelo WhatsApp, e as famílias conseguem se inscrever para esse projeto, que é de forma gratuita também. Essa neuropsicopedagoga da AMA explica que os pais procuram a associação mesmo antes de qualquer diagnóstico, justamente para entenderem os filhos. A gente percebe que as famílias chegam muito vulneráveis. Elas precisam desse acolhimento, desse entendimento, porque elas já são muito julgadas. Elas já têm esse pré-julgamento. Então, quando elas chegam querendo entender os filhos, porque ou um vizinho já disse, ele tem TEA, ele tem traços. Não, a gente quer acolher essa família, mostrar que mesmo que tenha, a criança vai ter um acompanhamento. Para a Edenice, um desafio é enfrentar a banalização do transtorno, que atrapalha quem leva a sério o tratamento. Muitas pessoas usam da causa. Uma adolescente não vai lavar louça porque é autista, uma adolescente não quer ir para a escola porque é autista, sabe? Eu queria, assim, que não fizesse isso, valorizasse, porque a gente luta tanto para ter o direito reconhecido, sabe? Para ter essa terapia de graça, para ter um auxiliar na escola, sabe? E as pessoas querem banalizar. Apesar dos desafios, ela encontrou na associação o apoio necessário. Desde então, ela é testemunha ocular da evolução da Yasmin no dia a dia. A Yasmin hoje fala muito bem, se desenvolveu muito bem. Ela é uma menina muito esforçada, ela lê tudo, sabe? Ela conversa, que é uma beleza, sabe? É isso. Na quarta reportagem da série Censo do Autismo, um caminho para a inclusão, o foco vai neles. Nos pais e nas mães de pessoas com o transtorno do espectro autista. Pessoas que também precisam de suporte, de ajuda, de orientação e conhecimento para serem os alicerces da criação dos filhos autistas. Mães falam sobre como é o dia a dia em casa, com os filhos, e de como fizeram para vencer as adversidades em nome do bem maior, a vida dos pequenos. Não perca! Imperdível, até porque ao lado de todo paciente autista existe um pai e uma mãe que também precisam de suporte. Amanhã você confere essa reportagem. Ficamos por aqui com o Band Cidade. Nosso conteúdo está todo no portal TVBB Online, QR Code na tela para você. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.